teremos uma fonte viva jorrando para a eternidade. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:14. Os que recebem o Senhor como a fonte de água viva nunca mais serão os mesmos. O texto lido foi cuidadosamente garimpado de um contexto maior, que relata o encontro transformador de Jesus com a mulher samaritana. Ele simplesmente emergiu da palavra, trazendo para nós uma grande revelação de Deus sobre o verdadeiro encontro com o Cristo e seu resultado. Quando lemos todo o relato, descobrimos que aquela mulher tinha uma sede existencial imensa, que ela confundia com a sede física, a qual ela tentava saciar pulando de relacionamento em relacionamento. Na verdade, é o que muitos fazem. Jesus confronta esta mulher com a sua verdadeira necessidade. Havia uma sede em seu interior que não poderia ser saciada por nada ou mesmo ninguém, humanamente falando. Contudo, quando ela experimentou a verdadeira água que descedenta, a palavra viva de Deus, Jesus, houve uma mudança tão radical em seu coração que ela não podia mais se conter. Vivemos num tempo em que as pessoas vivem vazias de algo que elas mesmas não sabem o que é, e por causa desse vazio andam sofregamente vagueando em busca de satisfações carnais. Uns tentam buscar satisfação nos vícios de uma maneira geral, drogas pesadas, álcool, mesmo cigarro, jogos, compulsões por compra e outras coisas. Há ainda aqueles que vivem uma sexualidade absolutamente doentia, trocam de relacionamento como se troca de roupa, buscando em braços humanos o que só pode ser encontrado nos braços amorosos do Pai Celestial, através da pessoa do Cristo. Há os que procuram na religiosidade, sobretudo nas ascéticas, aquelas que levam o sujeito a se autoflagelar, refúgio para as suas inclinações e preenchimento para o vazio do coração. O fato mais relevante aqui é que há realmente um vazio enorme no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus e por mais ninguém. No texto lido, Jesus nos faz uma grande revelação sobre aquele que o recebe verdadeiramente. O vazio acaba, essa pessoa torna-se plena, a sede cessa, ela se torna plenamente satisfeita. Gostaria de destacar aqui 3 verdades sobre aquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, de uma maneira verdadeira, genuína. Primeira verdade, aquele que antes de receber Jesus era um deserto, sedento, além de saciar a sua sede, transforma-se numa fonte. O encontro com Jesus é restaurador quando acontece de verdade. Nada permanece do mesmo jeito. Tudo que estava morto ressuscita. Tudo que foi danificado é consertado. Tudo que estava doente é sarado. Tudo que era maldito torna-se bendito, porque a glória do Senhor é manifesta. O Senhor tem poder de descedentar, de satisfazer plenamente, diferentemente de todas as outras águas. A samaritana buscava encontrar de leito em leito uma satisfação. Ela já havia passado por 5 maridos e aquele com o qual estava agora não era seu marido, era um caso, mais uma tentativa de realização pessoal frustrada. Que triste realidade! E assim como aquela mulher, há inúmeras pessoas à nossa volta sedentas de Deus, mesmo dentro de um contexto religioso. Conhecer a Deus e relacionar-se com Ele por intermédio de Cristo transforma o coração desértico do homem numa fonte de água viva. O problema é que muitos que o conhecem apenas de ouvir falar, quando seus olhos precisam contemplá-lo em espírito e em verdade. Há muitos que, mesmo dentro do contexto da igreja, desprezam a fonte de água viva e preferem beber em cisternas rotas que não retêm as águas. Fonte é liberdade, é movimento, cisterna é estagnação. E você, é uma fonte ou uma cisterna? E nós todos temos sido fonte ou cisterna. Segunda verdade, aquele que antes de receber Jesus era um deserto, torna-se uma fonte que não cessa de jorrar. A estagnação acabou, a sede acabou, a aridez acabou, o vazio acabou.
Aquela pessoa que antes estava ávida por receber, porque nada preenchia seu vazio, torna-se plena, absolutamente satisfeita. E esse estado de satisfação e de plenitude gera doação, testemunho, frutificação para a glória de Deus. A samaritana tornou-se a primeira mulher missionária da história. Ela não se conteve. Havia uma fonte a jorrar dentro dela e outros precisavam saber disso. Nada a detinha, até seu cântaro foi deixado para trás. E você, o que precisa deixar para trás e começar a jorrar? Pensa nisso. Terceira verdade. Essa fonte jorra numa direção, a eternidade. Quando recebemos essa água viva, algo se transforma em nosso coração de tal maneira que experimentamos uma santa compulsão por anunciar tudo quanto o Senhor nos tem feito. Somos transformados numa fonte cujo objetivo é levar muitos à eternidade com Jesus. O Senhor nos visita com uma misericórdia indizível por aqueles que continuam vazios, com os seus corações desérticos, sedentos, áridos e estéreis. Embora não saibam disso, o simples anúncio das boas novas é impactante quando é feito com autoridade, ou seja, quando a nossa experiência com o Cristo vivo imprime autenticidade ao nosso testemunho. Todos conheciam a vida pregressa daquela mulher e as suas palavras traziam agora a mudança real que se havia operado nela. Será que você tem jorrado com vistas à eternidade? Ou tem sido como o mar morto que só faz receber? O que este contexto nos revela? Quando recebemos Jesus em nossa vida como nosso único e suficiente Salvador, nossa vida ganha um sentido, uma plenitude. E eu não falo de religião. O nosso coração desértico, carente, insatisfeito e sedento, além de saciado, transforma-se em uma fonte. Como fontes vivas, não cessamos de jorrar rios de água viva, que é a palavra viva do Senhor. A estagnação acaba, a sede acaba, a procura acaba, o vazio acaba. Somos preenchidos, o Senhor nos torna plenos. Plenitude gera doação, testemunho e frutificação. Isso porque não podemos conter o que recebemos. Essa fonte jorra numa direção, a eternidade com Jesus. Jorramos para alcançar nossos amigos, parentes, estranhos e conhecidos. É importante partilhar com eles aquilo que se operou em nós. Há no coração uma santa compulsão agora para anunciar aquilo que recebemos de Deus. Que o Senhor nos faça fontes vivas em nome de Jesus. Amém.